Portanto, também vós estáis preparados, porque o Filho do Homem virá à hora que não pensais. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que, quando se manifestar, tenhamos confiança e, na sua vinda, não nos afastemos dele envergonhados. E houve um grande terremoto, e o sol se tornou negro como tecido de cilício, e a lua se tornou toda como sangue. E as estrelas cairão do céu, e os poderes que estão no céu serão abalados. Então houve relâmpagos, vozes e trovões, e um grande tremor de terra, porque, como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. E o céu se desvanecerá como um pergaminho que se enrola, e todo monte e toda ilha serão removidos do seu lugar. E os reis da terra, os grandes, os ricos, os capitães, os poderosos, e todo servo e todo livre se esconderão nas cavernas e entre as rochas dos montes. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, e os que o traspassaram, e todos os povos da terra lamentarão por ele. E o céu se desvanecerá como um pergaminho que se enrola, e todo monte e toda ilha serão removidos do seu lugar. E os reis da terra, os grandes, os ricos, os capitães, os poderosos, e todo servo e todo livre se esconderão nas cavernas e entre as rochas dos montes. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, e os que o traspassaram, e todos os povos da terra lamentarão por ele. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chamava-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém conhecia senão ele mesmo. E estava vestido de uma roupa tingida de sangue, e o seu nome é chamado o Verbo de Deus. E os exércitos que estão no céu o seguiam em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. Porque o Senhor mesmo, com voz de comando, com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro.
Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E Deus enxugará toda lágrima dos olhos deles, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, nem virão ao pensamento. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará com o cabrito, o bezerro, o leão novo e os animais domésticos andarão juntos, e um menino pequeno os guiará. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. A Bíblia nos mostra claramente que o dia da volta de Jesus, do fim do governo de Satanás e do juízo final estão cada vez mais próximos. Em um momento profético, Daniel teve a seguinte visão sobre o dia em que o Senhor julgará cada pessoa que já habitou este mundo. Veja o que ele disse. Enquanto eu olhava, tronos foram postos no lugar e um ancião se assentou. Sua veste era branca como a neve, o cabelo era branco como lã. Seu trono ardia em fogo e as rodas do trono estavam todas incandescentes. Saiu um rio de fogo de diante dele. Milhares e milhares o serviam, milhões e milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Você sabe pelo que será julgado quando tiver que comparecer diante do tribunal de Cristo? Vou te mostrar 4 coisas surpreendentes que podemos esperar daquele grande dia. Em 4 situações diferentes, Jesus falou sobre a chegada do dia em que os vivos e os mortos comparecerão diante dele para prestar contas de suas vidas. No final desse dia, uma coisa acima de tudo será julgada pelo Senhor: aquilo que fizemos com Jesus, o Filho de Deus. Nós o aceitamos como Senhor e Salvador, acreditamos nele e buscamos seguir os seus mandamentos, ou nós o rejeitamos, ignoramos e vivemos as nossas vidas aqui na terra como se ele nunca tivesse existido. Se rejeitarmos a oportunidade de salvação por meio do sacrifício de Jesus, seremos condenados eternamente. Veja o que o próprio Cristo disse aos seus discípulos: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aqueles que se arrependerem dos seus pecados e crerem em Jesus como seu único e suficiente Salvador serão salvos, mas também serão julgados pelo bem ou mal que fizeram. É aí que muitos cristãos serão surpreendidos. Eles acreditam que suas prioridades aqui na terra são as mesmas de Deus e acabam querendo agradar a Deus do jeito que acham certo e não de acordo com o que a Bíblia diz. Por isso, é tão importante sabermos pelo que seremos julgados ou não naquele dia. Vamos então às 4 coisas surpreendentes que devemos esperar no dia em que estivermos diante de Jesus. Primeiro, você não será julgado pelas suas boas intenções. Infelizmente, esta é uma armadilha que derruba muitos cristãos. Nós somos falhos, pecadores, e por isso não conseguimos obedecer a Deus como sabemos que deveríamos. Por mais que tentemos, nunca conseguiremos atingir a excelência que o Pai merece. Porém, se pelo menos tentarmos seguir aos mandamentos do Senhor e seguir a sua palavra, isso já é levado em conta no dia do juízo. Jesus contou uma história sobre isso em Mateus, capítulo 21. Veja o que ele disse. O que você acha? E havia um homem que tinha 2 filhos. Ele foi até o primeiro e disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. Não vou, respondeu ele, mas depois mudou de ideia e foi. Então o pai foi até o outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: Sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez o que o seu pai queria? O primeiro. Isso mostra que nós até podemos ter boas intenções e concordar com tudo o que a Bíblia diz. Podemos ter a intenção de viver a nossa vida cristã da forma mais santa possível, mas naquele dia não seremos julgados por nossas intenções, mas sim por nossas ações. Então, meu querido irmão e minha irmã, por mais pecador que você seja, seja como o primeiro filho da parábola de Jesus e faça o que o Pai espera de você. Segundo, você não será julgado por quantas vezes foi à igreja. Isso pode ser bem complicado porque é exatamente isso que boa parte das igrejas pregam nos dias de hoje. Para muitos líderes espirituais, o que conta é que você vá à igreja aos domingos, cante alguns louvores, ouça a pregação, deixe o seu dízimo e a sua oferta e volte para casa. Mas esse pensamento vai totalmente contra a verdadeira definição de igreja. Quando Cristo disse a Pedro que, sobre ele edificaria a sua igreja, ele estava se referindo às pessoas pelas quais deu a própria vida para salvá-las. Não tinha nada a ver com templos ou denominações religiosas. A igreja sempre foi aquela que serviu e seguiu a Jesus, cumprindo seus mandamentos dia após dia, independentemente das circunstâncias. Então, você não será julgado pela quantidade de cultos que participou, mas sim por como seguiu os ensinamentos de Cristo durante o tempo em que viveu nesta terra. Isso não quer dizer que você deva deixar de ir à igreja.
Com certeza a palavra nos manda não deixar a nossa congregação. O que devemos entender é que não somos salvos porque vamos à igreja, mas porque nascemos de novo e vivemos em Cristo. Terceiro, você será julgado pela forma com que desenvolveu seus dons e talentos. Quando os discípulos perguntaram a Jesus sobre o final dos tempos e o dia do julgamento, o mestre aproveitou aquela oportunidade para contar a parábola dos talentos. Nesta história, um homem parte para uma longa viagem e dá a 3 dos seus servos 3 somas de dinheiro. Quando o senhor daqueles servos volta, ele os responsabiliza pelo que fizeram com o que lhes foi dado. Os primeiros 2 servos receberam quantias diferentes, mas ambos dobraram o que lhes foi dado e foram elogiados por isso. Já o terceiro servo foi condenado por não ter aproveitado e investido aquele valor para dar algum retorno ao seu senhor. Muitas pessoas me procuram lamentando por não terem um dom de Deus, um talento especial. Elas ficam tristes porque não fazem parte do ministério de louvor, porque não são boas pregadoras, porque não conseguem orar em línguas, ter sonhos proféticos ou qualquer outra coisa que aquele irmão ou aquela irmã da igreja faz. Mas o que esses cristãos se esquecem é que cada um recebe tipos diferentes de dons, e que eles não serão comparados a ninguém. Não importa se você recebeu 5, 2 ou apenas um talento, o importante é o que você faz com eles. É isso, meu querido irmão e minha irmã. Desenvolva o potencial que Deus colocou na sua vida, peça ao Espírito Santo para te ajudar a encontrar aquilo de especial que o Senhor te confiou e faça com que isso gere frutos para o reino dele, porque é isso que o Senhor pedirá contas naquele grande dia. Quarto, você será julgado pela forma com que cuidou dos outros. Uma outra história interessante que Jesus contou aos seus discípulos é conhecida como a separação das ovelhas e dos bodes. Nela, Cristo conta que o rei vem para julgar o seu povo e o separar daqueles que não fazem parte dele. E o critério que o Senhor usará para fazer essa separação é surpreendente. Vamos ver o que Jesus disse. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome, e vocês me deram de comer, tive sede, e vocês me deram de beber, fui estrangeiro, e vocês me acolheram, necessitei de roupas, e vocês me vestiram, estive enfermo, e vocês cuidaram de mim, estive preso, e vocês me visitaram. Então a Bíblia diz que aqueles homens e mulheres de Deus ficaram surpresos com a fala de Jesus e perguntaram: Senhor, mas quando isso aconteceu? Então Cristo responderá dizendo: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Olha isso, irmãos. Esse julgamento é surpreendente porque vai contra a forma com que muitos de nós, que dizemos ser cristãos, vivemos a nossa vida hoje. Nós sabemos que o maior mandamento é que devemos amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, a nossa mente e a nossa força. Mas nos esquecemos da segunda parte dessa ordenança e não assumimos a responsabilidade deixada por Cristo de amar ao próximo como a nós mesmos. Acreditamos que se concentrarmos toda a nossa atenção em Deus, Ele ficará satisfeito. Porém, não é assim que funciona. Cristo não nos deu meia ordem, Ele deixou uma ordem completa. Isso mostra que a melhor maneira de amar a Deus é amar aos outros. E no dia do julgamento, seremos responsabilizados por isso. Uma das coisas que Jesus mais disse durante o seu ministério aqui na Terra é que em breve estaremos diante dele. E por isso ele deixou tudo o que você e eu precisamos saber para não sermos surpreendidos quando ele chamar o nosso nome e começar a nos julgar. Por isso, meu irmão, não seja um cristão que não age. Não se acomode em um banco da igreja, não se compare com os outros, desenvolva os seus próprios dons e talentos, e principalmente, ame a Deus amando a cada um de seus filhos. Ao fazer tudo isso, você será recompensado e passará toda a eternidade ao lado de Cristo. Espero que você tenha gostado dessa mensagem e peço que compartilhe com seus amigos e familiares e se inscreva aqui no meu canal. Que Deus te abençoe. E até o próximo vídeo. Inscreva-se no canal Sem Fermento, pregando simplesmente a verdade.